O primeiro, os 60 anos, ou um pedaço da história dos 60 anos da Rádio Bragança AM, antiga ZYM9, hoje a Rádio Cultura de Bragança Paulista. E no segundo bloco, um pouco da passagem do padre Aldo Bolini à Bragança Paulista, que começou no final da década de 40. Para a gente resgatar um pedaço dessa história, ou dessas histórias, nós trouxemos aqui o senhor Carlos Espina, que viveu intensamente não só esses dois momentos, evidentemente nós vamos falar deles, mas outros também da memória, da história de Bragança Paulista. Espina, obrigado pela presença aqui. Vamos aproveitar um pouquinho desse seu material farto que está guardado na sua memória para dividir com as pessoas que nos assistem. Obrigado por ter vindo, Espina. Eu que agradeço o convite e estamos aí para relembrar Bragança com muita alegria, com muito prazer. Bom, já foi possível, só neste cumprimento do Espina, de ouvir a sua bela voz, porque o Espina também fez parte desse time fantástico de locutores, de profissionais do rádio, que desde a fundação da Rádio Bragança acabou abrilhantando, né, as manhãs, as tardes e as noites radiofônicas da cidade e da região. Qual é a melhor recordação, Espina, que você tem da Rádio Bragança, da ZYM9? Eu me lembro bem quando da inauguração da Rádio Bragança em 1948. Eu tinha 13 anos naquela época e a gente vibrava com tudo o que acontecia, programas de auditório, era uma beleza, enfim. Até naquele tempo eu cantava no rádio, programa infantil, infanto-juvenil. O que era muito comum também, as pessoas cantarem nos programas de rádio, nos auditórios, né? Não, era comum, não, é o que existia na época, né? Para você ter uma ideia, naquele tempo havia um programa de infantil, logo alguns anos depois, e aos domingos eu vinha da minha casa, morava no Matadouro, até a rádio, que era aqui na praça, para cantar uma música, aquela Criança Feliz do Chico Alves, você deve lembrar, né? Sim. Que era a abertura do programa. Então a abertura do programa era ao vivo, era com canto ao vivo. E a gente vinha cantar porque não tinha os recursos que tem hoje, é lógico, né? Então era assim que começou a Rádio Bragança. Naquela época, a Rádio Bragança, para a gente localizar as pessoas, não vai ficar muito difícil porque era na região central. Então muita gente vem à região dos bancos, à região das lojas, talvez consiga se posicionar aqui diante do seu depoimento. Exatamente onde ficava a Rádio Bragança, a ZYM9? Ficava aqui no começo, ficava na Cândido Rodrigues, um prédio que havia ali, era em cima da farmácia do João Escobar, imagina. Tá. Hoje, se eu não me engano, é farmácia lá, né? Não tenho bem... Da Cândido Rodrigues. Cândido Rodrigues. Da Unimed, onde fica a Na Unimed. Unimed. A Unimed tem farmácia Isso, lá hoje. também. É exatamente, era um sobrado, entende? Até um sobrado meio antigo, que quando enchia muito aquele auditório, que o pessoal vibrava muito, até balançava um pouco, sabe? Porque não tinha outro meio de distração. Eu era rádio que era rádio que respondia pelas distrações. Naquela época, para a gente fazer uma comparação, não sei se mal comparando, mas o rádio daquela época pode ser comparado à televisão de hoje? Sem dúvida, sem dúvida. O rádio predominava tudo, tanto em questão de radionovela, programas de auditório, as grandes emissoras tinham programa de auditório com grandes cantores. E em Bragança também tinha um grupo bom de cantores, viu? Depois, no decorrer dos tempos, né? E aqui também, como ela era unida com a Rádio Record, vinham os artistas da Record também. Muitos cantores da Record vinham aqui. Vinha Brota Júnior, por exemplo, que era da Record, esteve em Bragança algumas vezes. Pedro Geraldo Costa, que tinha o programa da Ave Maria, me parece na Rádio Nacional de São Paulo, alguma coisa assim. Ele também vinha, estava em Bragança. Teve muita gente que participou. Eu me lembro bem do Guarujá, participamos de alguns programas juntos. Enfim, era a distração. É onde o povo ia mesmo. Frequentava o auditório da emissora? Muito, muito frequentado. Qual era o programa no finalzinho da década então de 40, quando houve a inauguração da rádio, e a década de 50, você se lembra do programa que mais audiência tinha, o mais badalado da ZYM9? Tinha diversos, viu? Tinha o programa Infanto Juvenil aos domingos, que era muito concorrido, muito ouvido, né? E tinha também um programa, deixa me lembrar, programas de auditório, tinha programa de calouros. Calouros. De calouros, programas bons de calouro. Tudo feito ao vivo. Era tudo ao vivo, nem tinha jeito de ser diferente, Os né? músicos. Os músicos, tinha o conjunto regional, tocava... você quer ver, tinha a Orquestra Sinfônica de Bragança, participou da Rádio Bragança, que depois de alguns tempos mudou para o prédio do Cine Bragança.
Mudou para o Prédio de Bragança. E ali tinha orquestra, o Maestro Gorga naquele tempo. E nós cantávamos com uma orquestra sinfônica, né? Spina, você se lembra de alguns colegas de ZYM9, que você possa refrescar a nossa memória, daquelas pessoas que porventura tenham vivido esse tempo, que nos assistem, ou de pessoas que não tenham passado por esse momento marcante de Bragança? Me lembro com saudades de locutores. Tinha o João Ernest Vinhatari, um dos primeiros locutores da Rádio Bragança. Ele apresentava programas de auditório. Teve Ernesto Valdemar Croix, um grande amigo. Fernando Machado de Campos também, também foi locutor, animador dos programas de auditório. Todas as pessoas. Assim. Tinha o Miguel Brandi, ele era coordenador ou era diretor, alguma coisa assim, da emissora, entende? E tem os cantores daquela época, meus companheiros, tinha Henriquinho de Seu Regional, era uma beleza, viu? Sempre ao vivo ali. Tinha os cantores, Bentinho Camargo, Mariano Sobrinho, Olegário Mariano, né? Sebastião Cursino dos Santos, Fernando Petrillo. Puxa, que recordações gostosas esse grupo. E tinha uma coisa também, viu? A gente, para cantar aquele tempo, tinha que ter voz também, viu? E é justamente isso que eu gostaria de perguntar para você. O rádio naquela época era feito por belas vozes. Não que hoje não aconteça, mas hoje nós temos aqui, pela necessidade da velocidade da informação, então deixou-se de lado um pouco essa característica brilhante do rádio, que por muito tempo acabou sendo predominante, não é? Na sua opinião, qual foi a mais bela voz da Rádio Bragança, da ZYM9, desde que você acompanhou, do início até o momento em que você se afastou? Qual foi a mais bela voz? A mais bela voz? Tinha o Ademar Magrini, uma bela voz, né? Tinha o Fernando Machado de Campos também. Agora, quanto aos cantores, é aquilo que antigamente, sabe o que acontecia? Não tinha esse recurso que tem na tecnologia de hoje. Então a pessoa... Era no gogó mesmo. Era no gogó, não tenha dúvida. Para a pessoa cantar, ele tinha que enfrentar ali aquela aparelhagem e tal. E o público? E o público, a bossa nova que surgiu, eu acho que ela acomodou. Porque a bossa nova não exige voz. Canta-se lento, né? Esse pessoal de agora, né? E então eu acho que lá foi um recurso que atendeu a esses recursos tecnológicos que existem hoje, né? E você perguntava mais alguma coisa? Não, da voz. E a sua participação na ZYM9? Você teve um programa lá também. Eu comecei cantando quando garoto ainda. Eu tinha uma dupla, Carlito e Carloto. Imagina você, eu tinha 13, ele tinha 12 anos. Ele era Carlos também, o Carlos dos Santos. Não sei se vocês... Carlos dos Santos e Carlos Espina. Então, Carlito e Carloto. A mãe dele falou assim, põe Carlito e Carloto. E nós cantávamos, tocava violão, música sertaneja. Era um sucesso, né? Porque não tinha muito mais que escolher também, né? E não tinha atração, não tinha opções naquela época. Não tinha opções. O rádio dominava mesmo. O rádio dominava, não tenha dúvida. Então é isso aí. E depois a coisa... Eu tive um programa na rádio, sim, em 1970. Era o programa Espina Comando Show. Era aos domingos, das 10h30 ao meio-dia. Imagina que hora. Tinha audiência, auditório superlotado e nós fazíamos. Eu dividi o programa em 3 blocos. Primeiro era sala de visitas. Eu levava um convidado que era entrevistado ali no auditório e levava um cantor também convidado, né? A segunda parte era calouros. E fazíamos ali um programa de calor de meia hora, cantava ali 4 ou 5 pessoas e tal. E a terceira meia hora era o programa Bairro contra Bairro, com piada cidade contra cidade da televisão, né? Mas olha, você não imagina o movimento que tinha. Os bairros participavam, cada um trazia suas atrações. E no final, a gente prometeu que faria o encerramento no bairro vencedor. Iríamos entregar uma taça, uma homenagem, e foi o Tabuão que ganhou. Mas o interessante naquela época, veja só, quando fizemos o encerramento no Tabuão, quase todos os outros bairros que participaram trouxeram faixas homenageando o Tabuão. E lá montou-se um palanque na praça, e com autoridades, prefeito, vice-prefeito,
vereadores e tal. E foi muito bonito. Então movimentava a cidade. Envolvia a cidade. Envolvia-se. Hoje, infelizmente, está diferente, porque rádio hoje Existia uma rivalidade de um bairro para outro bairro? E quais eram os bairros que mais se degladiavam? E como existia, viu? Puxa vida. O Taboão, desde o começo, levava mais atrações, né? A Vila Aparecida, o Matadouro, o Lava Pés. Foi muito... Eu tenho impressão, Sabela, que hoje ainda, se fizer alguma coisa nesse sentido, ainda poderá movimentar a cidade, viu? Basta iniciativa. Tem que ter iniciativa. Alguém tem que arregaçar as mangas e falar, vamos fazer, né? Bom, é claro que nós não vamos conseguir, em 10 ou 12 minutos, mostrar com tanta clareza o que foram os 60 anos de uma emissora como a Rádio Cultura ZYM9. Mas aqui é um registro do olhar do Carlos Espina, muito breve, né? Uma pincelada, como nós dizemos aqui na televisão. Mas para a gente encerrar esse primeiro bate-papo, que nós daqui a pouco estaremos de volta para falar sobre o padre Aldo Bolini, que marcou também Bragança Paulista, principalmente para os católicos, para as pessoas que residiram e residem também no bairro de Santa Terezinha, a sua melhor recordação da ZYM9. Qualquer uma, do seu ponto de vista, a sua melhor recordação, algo que quando você se lembra, lhe faz muito bem. A melhor recordação é quando eu cantava. Já adulto, já jovem, eu cantava no rádio. E era uma beleza, era muito sucesso, viu? E era assim, você pensa que hoje a gente vê esse pessoal aí tudo correndo atrás de autógrafos, essa coisa. Naquele tempo também, nós de Bragança tínhamos nossos fãs. É uma recordação muito gostosa, que faz muito bem pro ego da gente, viu?